Boa noite, igreja. Boa noite. Eu tenho certeza que você já tem sido abençoado com a série de mensagens, né? Nós estamos na penúltima mensagem da série O Poder da Decisão. Quem tem acompanhado aí a série? Levanta a mão assim, fala assim, quem tem acompanhado? Né? Tem sido maravilhoso, tem sido um tempo muito bom, que nós temos aprendido a pré-definir, não é isso? Pré-decidir antes de chegar o ímpeto, antes de chegar o momento, né? Mas eu quero entrar nessa parte com vocês, mas primeiro eu quero que você abra sua Bíblia aí, para a gente já começar a palavra, já começar a ler essa palavra, em Atos 4, versículo 34 ao 37, nós vamos entrar no capítulo 5 também, tá bom? Atos 4, 34 a 37. Todos? Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: não havia nenhuma necessidade entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e os que depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chifre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos entrar no capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte desse dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de ser vendida, o dinheiro não estaria sob o seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos que souberam o que tinha acontecido. Versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aqui à porta os que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. E nesse momento, nesse mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços viram que ela estava morta, levaram, sepultaram junto ao seu marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram desses acontecimentos. Feche os olhos, vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, obrigado, Senhor, porque nós somos graciados pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela através dela. Deus, nós te entregamos esse culto em tuas mãos, porque esse tema ele é muito propício para esse tempo. Deus, nos ajude. Aí, como igreja, nós te pedimos a tomar as melhores decisões, a também, Senhor, a pré-definir, a pré-decidir antes, Deus, que o ímpeto, antes do momento, no calor da emoção, nós venhamos a decidir. Então, nessa noite, Espírito Santo,
toma essa igreja em tuas mãos, que haja uma graça específica nesse lugar. Deus, nós não sabemos, ó Pai, a história de todo mundo aqui, como cada um entrou, com as suas dificuldades, com as suas falhas, com os seus vazios, mas nós queremos te pedir, Espírito Santo, que ninguém saia daqui sem um direcionamento do Senhor, que ninguém saia daqui, ó Deus, sem um apontamento do Senhor, aonde nós devemos fazer, o que nós devemos fazer, para onde nós deveremos ir. Pai, se há alguém aqui, ó Pai, se sentindo sem fé, que o Senhor possa acrescentar fé. Se alguém aqui, ó Pai, se sentir, ó Deus, desanimado, que o Senhor venha o animar nessa noite. Se tiver alguém aqui, ó Pai, necessitando, Deus, de um abraço de um Pai, que eles possam receber esse abraço do Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, fale com cada um, de acordo com a sua vontade, porque a Tua palavra, Deus, ela é perfeita, e também a Sua vontade, ela é boa, é perfeita e é agradável. Então, Deus, faça desse culto o que o Senhor quiser. Tenha liberdade entre nós, Espírito Santo. Nós te damos liberdade nesse lugar, em nome de Jesus, amém, e amém. A igreja diga amém, glória a Deus. Meus irmãos, se houver uma palavra que pode definir hoje, se eu te fazer uma pergunta, uma palavra só, que pode definir o seu caráter, eu quero te dar 10 segundos para você pensar. Que pergunta difícil, Jefferson. Uma palavra que define o seu caráter, o que você diria? Uma só. Pensa aí um pouquinho. Uma simples palavra que poderia definir o seu caráter. Eu perguntei a algumas pessoas, e eu vou falar aqui o que algumas pessoas me disseram. Algumas pessoas falaram que se definiam como paciente, sempre buscando manter o controle. Outras disseram que são consistentes. Outras disseram que uma palavra que define o seu caráter seria sabedoria. Pessoas que se acham sábias, pessoas que falam no momento certo, se posicionam no momento certo. Mais uma vez, qual seria uma palavra que definiria o seu caráter hoje? Tem pessoas que falaram que tem empatia, conseguem sentir a dor do outro. Outras pessoas disseram que são dedicadas. Outras pessoas disseram que são criativas. Outras pessoas disseram que são resilientes, conseguem passar pela dificuldade, assim como uma esponja que você espreme, ela se molda a sua mão e depois você solta, ela volta à posição normal. Outras pessoas disseram que tem como serviço o seu principal, seria a principal palavra para o seu caráter. Mas todas essas palavras, elas são muito importantes. Mas eu quero falar um pouco com vocês sobre uma palavra que deveria ser a palavra mais importante para um cristão: fidelidade. E hoje nós vamos pré-decidir ser fiel. Nós vamos pré-decidir ser fiel. E o título dessa mensagem é uma palavra que pode mudar a sua vida. Nós estamos nessa série de mensagens, o poder da decisão, e pensa num povo que tem dificuldade. Na verdade, a neurociência, ela já fala sobre isso. Nós somos muito ruins acerca das tomadas de decisões. Aí eu quero que você já pense na tua vida, quantas decisões na tua vida você tomou errado. Quantas decisões você consegue calcular aí? Você fala, cara, naquele exato momento que não era para me tomar aquela atitude, eu tomei aquela atitude. Sabe, exatamente naquela bifurcação que dava para a direita ou para a esquerda, eu não tomei a melhor atitude. Sim, nós somos horríveis no quesito de tomadas de decisão. Sabe, as nossas decisões, elas determinam a qualidade da nossa vida. E nessa série de mensagens nós vamos falar sobre seis áreas específicas, que nós estamos tratando aí, 6 áreas específicas, que se nós pré-decidimos. Por que pré-decidimos? Se eu decido antes
do momento em que eu sou colocado diante dessa bifurcação entre direita e esquerda, se eu pré-decido antes, eu tenho grande probabilidade de tomar a melhor decisão. A melhor decisão. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós já falamos aqui sobre... Tem aquela imagem aí? Quem está aí? O João? Tem aquela imagem aí do círculozinho? Consegue aí, Bruno? E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que a gente já passou durante essa série, só para a gente relembrar. Tem não? Então, eu vou falar aqui com vocês. A primeira coisa que nós falamos na série de mensagem: eu sou preparado, eu sou consistente, eu sou consagrado, eu sou generoso, eu sou fiel, que é no dia de hoje, e o próximo é consumador ou finalizador, tá bom? Então, assim que nós pré-decidimos isso, eu tenho certeza que nós vamos ter a melhor decisão a ser tomada, e hoje nós vamos fazer isso. Mas por que pré-decidir? Ser fiel. Eu sei que você não acorda assim, acabou de acordar e você fala assim: poxa, hoje me deu uma vontade de ser fiel, me deu uma vontade assim tão grande de ser fiel. Ninguém acorda. O que você tem que fazer? Você tem que pré-decidir a fidelidade. O que? Pré-decidir. Hoje a gente tem, domingo, né? O Heber estava aqui, aí eu perguntei quantos anos ele tinha de casamento, falou de 47 anos, ou seja, ele pré-decidiu há 47 anos atrás ser fiel à sua esposa. Então você pré-decide ser fiel, você pré-decide ser fiel a Deus, porque quando chegar o momento do suborno no teu trabalho, você não vai compactuar com aquilo. Tudo bem, gente? Então quando eu pré-decido, quando chega exatamente no momento da decisão, eu já pré-decidi ser fiel à minha esposa, ser fiel aos meus filhos, ser fiel ao que eu acredito, ser fiel ao meu Deus, ser fiel à realidade que Deus me colocou para fazer. Então hoje nós vamos fazer isso, né? Isso exatamente, gente, isso é muito sério, porque isso precisa ser todos os dias, dia após dia, semana após semana, ano após ano, década após década, decidindo ser fiel. Porque se você esperar no momento em que a situação acontecer, em que a bifurcação acontecer, peco ou não peco, toma uma direção ou toma outra, se você esperar esse momento, você não vai ser fiel, e eu tenho certeza disso. E o exemplo que nós contamos aqui foi o exemplo de Ananias e Safira. Eles são um exemplo ao contrário, eles pré-decidiram juntos ser infiéis, né? Eles não tinham necessidade disso, eles tinham um bom exemplo. José, chamado aqui Barnabé, ele vende uma propriedade, entrega aos pés dos apóstolos, ou seja, ele fez isso. Ananias e Safira quis copiar, mas não tinha necessidade disso. Então o que Deus mandou você fazer, você faz. O que Deus não mandou você fazer, você não faz. Então ele pré-decide junto com a esposa ser infiel. Então é isso que a gente vai trabalhar nessa noite, tá? Eu quero colaborar aqui um pouquinho também com esse versículo que está lá em Abacuque 2:4, que diz assim: olhe para os orgulhosos. Presta bastante atenção nesse versículo. Olhe para os orgulhosos, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá pela fidelidade a Deus. Quero te fazer uma pergunta: você conhece alguém orgulhoso? Não catuque seu irmão do lado, não catuca. Você conhece alguém orgulhoso que é difícil pedir perdão? Difícil. Ninguém se manifesta nessa hora, né? Você conhece alguém assim? No teu meio, assim, alguém orgulhoso, sabe? Você fala: cara é orgulhoso, cara é orgulhoso. Mas quem são os orgulhosos? Os orgulhosos, eles confiam em si mesmo. Os orgulhosos, eles confiam na própria sabedoria, no próprio conhecimento. Os orgulhosos confiam na sua própria conta bancária, não é isso? Os orgulhosos confiam nas suas próprias habilidades.
Aí o versículo que nós acabamos de ler em Abacuque diz assim: e o justo? Os justos viverão pela fidelidade a Deus. Os justos viverão pela fidelidade a Deus, assim como está lá também em Hebreus 10, mas o justo viverá pela fé. E aqui eu quero falar com vocês, porque é interessante, nós falamos sobre fidelidade. Tudo bem, Jefferson, eu preciso pré-definir. Então hoje eu estou disposto a pré-definir que eu sou fiel. Mas tudo bem, o que é ser fiel? Como que eu coloco a fidelidade em prática? Aí entra, estudando um pouquinho a história de Jesus, como Jesus se colocava, como Jesus ensinava os seus discípulos sobre fidelidade, a gente chega em 3 aspectos muito importantes. Só para você entender, 3 aspectos de Jesus falando sobre fidelidade. A primeira é de uma forma horizontal, como eu me relaciono com meu irmão. Como eu me relaciono com meu irmão, ou seja, o justo viverá pela fidelidade ao Senhor. Como eu me relaciono com meu irmão, quer dizer realmente se eu sou fiel ou não. A segunda fala de forma em que tudo que Deus me dá, eu sou responsável por isso. E outra coisa, eu preciso multiplicar aquilo que Deus me deu. Deus me deu 1, eu preciso gerar 2. Deus me deu 3, eu preciso gerar 6. E por último, é essa direção, né? A direção vertical, é o meu relacionamento com Deus. Eu sou fiel, eu decido ser fiel a Deus através da obediência. E aqui eu quero entrar com vocês num ponto muito importante. Número 1, primeira coisa que eu quero comentar com vocês: cada interação é uma oportunidade de agregar valor. Amém? Cada interação é uma oportunidade de agregar valor. Como assim? Todo mundo que passa na tua vida hoje, você precisa de agregar valor, irmão. Todo mundo. Passou, você pegou o Uber, você tem que agregar aquilo que você tem. Todo mundo. Na tua escola, no seu trabalho, no seu meio, nos seus amigos, você precisa agregar valor. E é interessante, porque nós precisamos pré-definir isso. Porque ninguém também acorda com vontade de agregar valor a ninguém. Tem dia que você não quer nem sair de casa, não é isso? Então, mas todo mundo que passa diante de você, você tem que derramar aquilo que você recebeu. Se você tem Deus, você vai derramar sobre essa pessoa. Ou seja, você vai agregar valor. Então você pré-decide e fala assim, ó, você vai pré-decidir hoje, porque amanhã vão passar pessoas perto de você, no teu meio, e você vai precisar agregar valor. Essa é a primeira coisa, agregar valor. Só que o grande problema é que nós estamos focados em nós mesmos. Concorda comigo? Nós estamos o tempo inteiro focados em nós. Exemplo, Jefferson, você tira aquela foto com 8 pessoas, a primeira pessoa que você vê nessa foto é quem? Você está com o olho torto, você está com o cabelo despenteado, você está na posição certa. Fala para mim, a primeira pessoa, você tira uma foto com 8 pessoas, a primeira pessoa que você vê na foto é quem? Quem? É mesmo. Você posta essa foto no Instagram? Duvido, ninguém se manifesta. Duvido que você posta, porque você não está na posição melhor. Não é isso? Não dá briga com a pessoa que posta. Pô, tu postou no meu pior ângulo. Porque nós estamos o tempo inteiro olhando para a gente. O tempo inteiro. Isso de fato só precisa de, para a gente refletir sobre isso, Então, é importante a gente entender, toda vez que eu interajo com alguém, eu preciso desfocar de mim, porque nós precisamos agregar valor a alguém. E como eu agrego valor? Sendo uma bênção na vida de outras pessoas. A Bíblia fala que a nossa língua, ela pode proferir bênção e maldição, não é isso? Então, aonde você está, você ou vai escolher proferir bênção ou maldição, não é isso? Então, as pessoas, como você vai agregar valor a essa pessoa? Proferindo bênção. Ou seja, você tem a sua família, algo maravilhoso para você fazer antes de você dormir, é você orar pela tua casa. Antes de você dormir, tem uma coisa que é muito importante: orar pelo seu trabalho, orar pela sua igreja, orar pelos seus pastores. Isso é muito importante.
Porque nós precisamos declarar bênçãos, não é algo, não é uma teologia sobre positividade, não, é declarar aquilo que a Bíblia nos diz. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, não é isso? Efésios 4 diz assim: não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas somente o que for útil para edificar os outros, para acrescentar valor conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Para ser fiel a Deus, nós precisamos agregar valor às pessoas. Exemplo, como que a gente agrega valor? Exemplo, cara, isso aqui aconteceu no meu trabalho. Eu orando ao Senhor, falei: Senhor, sempre tem um grupinho no trabalho, né, que se reúne para falar besteira, não é isso? Aí eu falei: Espírito, eu vou lá, Senhor, eu vou lá. No momento em que eu estiver lá, eu quero que o ambiente muda, não porque eu estou, porque eu entendo que o Senhor vai comigo, não é sobre mim, sabe? É sobre isso. O ambiente em que você está precisa mudar, porque quando você agrega valor, é o que você tem. Então, se eu tenho Cristo, o ambiente precisa mudar, querido. Não é sobre você, é a bomba atômica que está dentro de você, é sobre o Cristo que está dentro de você. Então eu preciso agregar valor. Se eu não agrego valor, automaticamente alguém vai agregar valor na sua vida. Se eu não influencio, alguém vai te influenciar, não é verdade? Então, o que acontece nesse ciclo, né? Nesse ciclo aí que a gente está falando? Nós precisamos ser, nesse ambiente, nessa sala, nós precisamos ser encorajadores. Analisa aí se você é essa pessoa, encorajador, que fala a verdade, edifica as pessoas, cria pontes em vez de muros. Ou seja, você precisa ser reconhecido como alguém que fala a verdade. Vamos falar junto? Alguém que fala a verdade. Vamos lá. A verdade a todo custo, de qualquer forma, de qualquer maneira. Tem gente que dá essa desculpa, né? Não, eu falei a verdade, mas a verdade para edificar ou para destruir? Entende? A verdade para edificar ou para destruir? Eu vou agregar valor sobre verdade em alguém, mas essa verdade é o que? É para reconstruir ou para destruir? Isso a gente precisa raciocinar. Por quê? Certa vez, nós conhecemos essa história. Uma mulher, né, é apresentada perante Jesus, uma mulher pega em adultério, gente. Ela deveria ser morta através da lei de Moisés, não é isso? Nós conhecemos essa história, né? Ela chega ali e fala: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, tá? A lei de Moisés pede para a gente apedrejar. E aí? Jesus está de boa, está ali, tranquilo. Jesus só fala assim: é verdade, gente, é verdade o que essas pessoas falaram? Ela foi pega em adultério, é isso aí. Mas essa verdade foi para quê? Para destruir, para matar. Agora vem Jesus para falar a mesma verdade, fala assim: tudo bem, vocês estão certos, mas aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olha só, olha a diferença das duas verdades. Uma verdade que constrói e outra verdade que destrói. Então muitas das vezes a gente tem o ímpeto: não, eu preciso falar a verdade, eu preciso sim falar. Mas meu irmão, cuidado com a sua verdade, porque nós medimos com a nossa medida ou com a nossa régua. E meu amigo, muito cuidado com isso, muito cuidado. Então Jesus traz aqui: filha, cadê os teus acusadores? Não tem ninguém mais, então vá e não peques mais. A verdade foi estabelecida, a verdade foi pré-estabelecida. Jesus foi fiel aqui, mas fiel de forma à construção, à restauração de pessoas. Nós não podemos ser aqueles que pega alguém, pega num ato e quer de fato ser o juiz, porque Deus não nos colocou como juiz. Se o próprio Cristo não se colocou como juiz, nós não somos juízes. Entende? Então, cara, essa parte é a mesma questão de Pedro. Pedro também, a gente conhece a história. Pedro também nega Jesus, né? Só que nega Jesus no momento mais difícil de Jesus. Tem alguém com calor aí, gente? Está quente aqui. Pedro nega Jesus no momento mais difícil, gente, mais difícil.
Mas em outro episódio, o que Jesus fala para ele? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? É verdade que ele tinha traído o Senhor? Tinha negado? Tinha. Mas olha a resposta de Jesus. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, então nós precisamos pré-definir, pré-decidir ser fiel. E sabe, a gente não tem ideia o que uma palavra nossa para alguém pode gerar na vida de outras pessoas. Sabe, você precisa declarar hoje, e eu quero ouvir isso agora. Você vai declarar assim: eu sou fiel. Vamos juntos? Eu sou fiel. Mais uma vez, eu sou fiel. Por que eu sou fiel? Eu estou pré-decidindo ser fiel. No momento que chegar a oportunidade, você vai lembrar que hoje você definiu isso. Se amanhã de manhã aparecer algo semelhante, você vai lembrar: eu pré-defini. Chegou, agora eu vou colocar em prática aquilo que eu pré-defini. E o segundo aqui é uma oportunidade que Deus nos dá de multiplicar aquilo que Ele nos deu. Lembra que eu falei sobre o estudo, sobre fidelidade? Nessa hora aqui, é tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para multiplicação. Deus nunca nos dá para que você fique a vida toda. Está lá no versículo, lá em Mateus 25, Jesus conta a parábola, sobre um homem que confiou uma riqueza aos seus servos, e é muito interessante que ele fala que ele dá 5 talentos ou 5 moedas para um, dá 2 moedas para outro, dá 1 para o outro. Esses 2 que multiplicaram, Jesus fala para ele no versículo 21, mestre, respondeu ele, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre muitas coisas. Ou seja, você precisa multiplicar o que Deus te deu. E outra coisa, cuide bem do que Deus te deu. Tudo bem? Primeira coisa, cuide bem do que Deus te deu. Você pode pensar aí agora o que você tem na tua vida hoje que Deus te deu? Deus te deu uma casa, Deus te deu uma família, Deus te deu filhos, Deus te deu um trabalho. Cuide bem, sabe, multiplique isso, abençoe outras pessoas. Outra coisa, Deus te deu uma célula, querido. Aprenda uma coisa, Deus não te deu uma célula para você ficar com uma célula. Deus te deu uma célula para que você multiplique isso. Então, se Deus te deu 5, Ele vai querer mais 5. Se de fato Ele te deu 2, Ele vai querer mais 2. Mas, cara, isso aqui é muito interessante. Quando Ele fala, eu fiquei com 1 porque eu sabia que o Senhor era um Deus exigente, um Senhor exigente. Esse 1 que estava aqui com Ele, Deus pegou, retirou e colocou naquele que tinha 5. Irmão, receba isso com muito carinho. Tudo que Deus te dá é para multiplicação. Tudo que Deus te dá, tudo que tem hoje na tua mão, para que você multiplique, porque a partir desse momento você vai abençoar outras pessoas. E isso de fato é uma ordenança do Senhor. Deus te deu um corpo, amém? Deus te deu um corpo para quê? Para você cuidar desse corpo. Então nós estamos falando sobre pré-decidir ser fiel. Então você precisa primeiro, antes de ser fiel a alguém, ser fiel a você. Aquilo que Deus te deu, responsabilidade tua, o teu corpo. O que você faz com o teu corpo? Se você quer de fato ser fiel a Deus, porque o justo viverá pela fidelidade a Deus, você precisa de entender que o corpo que você tem não é teu. O Senhor te deu e você precisa cuidar dele. A gente pode falar sobre diversas esferas, alimentação, exercício físico, mas nós precisamos de pré-decidir hoje, ser fiéis àquilo que Deus nos deu, amém? Deus nos deu muita coisa, Deus te deu uma família, querido, Deus te deu uma casa, sabe? Quando nós decidimos ser fiéis a isso, nós honramos o Senhor, E o terceiro momento aqui é uma oportunidade. Agora, lembra que eu falei, aquela oportunidade de agregar valor primeiro de uma forma, horizontal, ou seja,
eu preciso de agregar valor aos outros. Depois o que? Eu preciso de multiplicar aquilo que Deus me deu, porque Ele não me deu só para mim, Ele me deu, confiou a mim para que eu multiplicasse isso. E o terceiro é a relação de uma forma vertical, eu obedecendo às ordenanças do Senhor. Eu honro ao Senhor quando eu obedeço às ordenanças do Senhor. O que nós acabamos de falar? Se Deus mandou você fazer, você faz. Se Deus não mandou, você não faz. Entende? Então nós pré-decidimos, nós pré-definimos que nós somos fiéis ao Senhor com tudo que Ele nos deu, principalmente com obediência. E a gente costuma falar que obediência, 99%, de obediência não é 100% de obediência, que obediência tardia não é obediência. Quer ser fiel ao Senhor, a Jesus? Obedeça a Ele, obedeça ao Senhor. O versículo 36, falando aqui, então José, os que os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chifre, versículo 27 diz, vendeu um campo que possuía, e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles tiveram, de fato, uma boa experiência com as outras pessoas, mas a intenção de Ananias e Safira não era a mesma intenção de José. A intenção de Ananias e Safira, a motivação foi uma motivação errada. De fato, a Bíblia é muito clara que foi para buscar reconhecimento. Então, se nessa noite nós pré-decidimos hoje ser fiéis, eu tenho certeza que essa palavra mudará a sua vida. Pré-decida hoje ser fiel em tudo que Deus te deu, ser fiel de forma horizontal, ser fiel naquilo que Deus te deu, você multiplica o que Deus te deu. E outra coisa, seja fiel ao Senhor, colocando Ele sempre em primeiro lugar na sua vida. Amém, querido? Queria te pedir que você fechasse os teus olhos nesse momento, e que a gente possa orar para isso, que a gente possa orar e pedir ao Senhor, Deus, me ajuda, porque Deus, eu não consigo acordar pela manhã e decidir ser fiel, é claro. Deus, me ajuda porque eu ainda não tenho esse olhar, me ajuda porque eu não consigo agregar valor aos outros. Pai, me ajuda porque eu não consigo, aquilo que o Senhor confiou a mim, eu multiplicar aquilo. Sabe, Deus me entregou uma família e eu preciso cuidar dessa família. Se Deus me deu um trabalho, eu tenho que honrar a Deus com o meu trabalho. Se Deus me deu um filho, eu preciso honrar com tudo que o Senhor me deu. E se Ele me deu, não é meu, porque uma hora eu vou ter que prestar conta ao Senhor. E de forma bem vertical, Deus nos ajuda a obedecer o Senhor, nos ajuda a obedecer o Senhor em todas as ordenanças do Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem proposto a nós. Pai, em nome de Jesus eu te oro, Pai, por essa quarta-feira, porque nós somos sim ruins na tomada de decisão, e o Senhor nos traz, Deus, uma série de mensagens falando exatamente sobre decisão. Quantas decisões erradas nós tomamos na nossa vida, Deus, que gerou marcas em nós até hoje, e nós não temos como culpar ao Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. E Deus, se nós queremos ser como o Senhor, a tua palavra diz que o justo, ele vai viver sim, pela fidelidade a Deus. Deus, isso não vem de nós, isso não está no nosso ímpeto, nós precisamos clamar ao Senhor. Meu irmão, nesse momento ore ao Senhor para que Deus de fato te dê isso, te dê essa vontade de ser fiel e pré-decida, porque essa é a tua decisão hoje. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer há uma semana, há um mês na frente, mas hoje eu falo perante o Senhor que eu pré-decido sim ser fiel ao Senhor, antes que chegue o momento do ímpeto, do momento da prova real, porque essa prova vai chegar. O momento da luta, ela não bate a porta, ela arromba a porta. E no momento em que eu preciso, Senhor, tomar as melhores decisões, eu preciso entender que eu preciso estar preparado, que eu preciso, Deus, ser fiel, que eu preciso, Deus,
a partir de hoje, definir quem eu sou. O meu caráter, Deus, precisa ser um caráter fiel, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é um Deus fiel, porque o Senhor, Deus, que nos traz essa realidade nessa noite, e nos traz à tona a importância da simplicidade para muitos que estão aqui, que não conseguem, Deus, ser fiéis, porque isso não está em nós, mas nós clamamos como igreja nessa noite: nos ajuda a ser fiel, nos ajuda, Deus, a se contentar, a se alegrar também com o que nós temos. Nos ajuda, Senhor, a estar nesse contentamento e de agradecer ao Senhor pelo que nós temos. Nós somos gratos ao Senhor por essa noite. Nós somos gratos por tudo que nós temos vivido como igreja nesse lugar. E que de fato o poder da decisão venha acontecer no dia de hoje. E venha, Deus, em nome de Jesus, encher o nosso coração, que nós possamos tomar as melhores decisões da nossa vida, em nome de Jesus. Nesse momento quero chamar o ministério de louvor. Queria te pedir que você se pôsse de pé, em nome de Jesus, declarando que você é fiel, declarando sim que você é fiel ao Senhor. Deus, nesse momento eu já entendi a tua palavra, entendi, Deus, que eu preciso ser fiel de forma horizontal com as minhas amizades, com os meus relacionamentos. Pai, no meio da minha faculdade eu preciso ser fiel, eu preciso fazer a diferença, Pai, no meu trabalho, de ser de fato alguém que contagia as pessoas, alguém, Deus, que transparece essa fidelidade, Espírito Santo de Deus. E também, Deus, aquilo que eu recebo eu multiplico. E após isso, Senhor, em nome de Jesus, tudo o que eu recebi eu dou, e me ajuda, Pai, a ser fiel ao Senhor em todas as coisas. Em nome de Jesus, vamos cantar? Vamos cantar juntos? Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Você pode cantar? Todos os dias eu estou em suas mãos. Você pode dizer: desde quando me levanto, mesmo quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos lá? És fiel em todo tempo. Você pode cantar em nome de Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego, todo fôlego decidimos. Eu cantarei da bondade de Deus. Vamos cantar. Se voz que me guia, meu fogo na escuridão, sua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na vontade de Deus. vamos cantar todos juntos. És fiel em todo tempo, Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, vamos cantar. És fiel em todo tempo. Obrigado, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Você pode dar graças a Deus nessa noite, querido, pela fidelidade do Senhor. Mesmo nós sendo infiéis, Ele continua sendo fiel para conosco. Deus não se condiciona pela nossa fidelidade. Aqui nós estamos tratando sobre algo nosso,
daquilo que Deus tem nos cobrado para ser, mas Ele é fiel em todo tempo, independente das nossas atitudes. E nós louvamos ao Senhor. Feche teus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa fidelidade que nos alcançou, que alcançou todos aqui. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos o nosso relacionamento com os nossos irmãos, entendemos tudo aquilo que o Senhor disse conosco nessa noite. Que possamos sair daqui pré-decidindo ser fiel ao Senhor, estar preparado, Senhor, ser consagrado, Deus, em nome de Jesus, ser fiel a tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. Te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus, amém. Estenda a sua mão, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Que a igreja diga amém, amém, querido. Uma boa semana, que Deus te abençoe.